Tudo bem. O Google DeepMind acabou de lançar um artigo enorme de 57 páginas e, sinceramente, só o título já é meio insano. Chama-se De AGI para a ASI. Não é sobre como chegar à AGI ou quando a AGI vai chegar. Não, eles dizem literalmente que a AGI é o ponto de partida. Eles já estão olhando além disso, o que é meio insano quando você pensa em como todo mundo tem obcecado só em alcançar uma IA no nível humano. A equipe por trás disso não é um grupo de pesquisa qualquer. Shane Legg, que cofundou a DeepMind com Demis Hassabis e Mustafa Suleyman, está envolvido. Ele é o cientista-chefe de AGI deles. Tem também Marcus Hutter, orientador de doutorado dele e criador da teoria de IA Aishi. Basicamente, 14 das maiores mentes em IA estão discutindo o que acontece após atingirmos inteligência humana. Essa é a conversa atual. E aqui está algo que achei absolutamente fascinante. A primeira seção desse artigo nem sequer se chama introdução. Ela se chama Instruções para Resumo. E veja só, ela é escrita para IA. Eles estão basicamente dando instruções para futuros assistentes de IA resumirem esse relatório. Eles orientam as IAs a esclarecer definições, não resumir listas e verificar se as conclusões seguem válidas com o tempo. Pela primeira vez na história acadêmica, autores presumem que uma IA lerá seus artigos por humanos. Isso já mostra muito sobre nosso momento. Vamos falar sobre o que eles realmente estão definindo aqui, pois as definições são muito importantes. A AGI, segundo este artigo, é um sistema que atua em nível humano médio na maioria das tarefas cognitivas. Não é a mais inteligente da sala, só uma pessoa comum. Se uma IA consegue raciocinar, aprender, planejar, se comunicar, usar ferramentas e se adaptar a novas situações nesse nível, ela é uma AGI. Bem direto, mas é com a ASI que as coisas ficam malucas. A superinteligência artificial vai além de superar um especialista humano em uma única tarefa. É um sistema capaz de superar milhares dos melhores especialistas, bem coordenados, trabalhando por uma década em um único problema. Reflita sobre isso. Não se trata de competir com alguém ou uma empresa. Estamos falando de igualar a produção de todo um campo profissional de pesquisa ou de uma corporação gigantesca, se dedicando totalmente por 10 anos. Isso precisa ocorrer em quase todos os domínios. Esse é o nível para IAs. Também existe esse terceiro nível que eles mencionaram, chamado de IA universal ou AISHI, que é basicamente o limite teórico absoluto da inteligência. É matematicamente comprovado, mas incomputável, ou seja, só podemos nos aproximar dele por baixo, nunca realmente alcançá-lo. É como a velocidade da luz na física. Agora, é aqui que o artigo fica realmente interessante. Eles apresentam 4 caminhos principais da IAG para a ISA. E, sinceramente, cada um deles é assustador à sua maneira. O primeiro caminho é simplesmente o aumento de escala. Mais poder de computação, modelos maiores, mais dados. Foi basicamente isso que nos trouxe até aqui em primeiro lugar. Na última década, o poder de computação usado nos maiores treinamentos de machine learning cresceu exponencialmente e a eficiência dos algoritmos também vem melhorando ao mesmo tempo. Então, não estamos apenas colocando mais hardware para resolver o problema, estamos ficando melhores em usar o hardware que já temos. O artigo faz esse experimento mental. Vamos supor que, quando a AGI surgir, seja muito cara e só 1000 instâncias possam operar no mundo todo. Com crescimento anual de 10 vezes, seriam 10.000 instâncias em um ano e 100 milhões em 5 anos. Esse é o detalhe. 100 milhões de AGIs em nível humano não são apenas 100 milhões de trabalhadores separados. Elas compartilham conhecimento instantâneo, comunicam-se com alta largura de banda, copiam-se perfeitamente e coordenam-se de formas que humanos não conseguem. Eles não precisam de reuniões, e-mails ou tempo para explicar conceitos. Se uma instância descobre algo, todos os 100 milhões podem saber imediatamente. Essa inteligência coletiva poderia ser considerada uma IaaS, mesmo que cada unidade ainda seja humana. Você observa uma civilização digital que pensa muito mais rápido que nós, mas enfrenta a barreira dos dados. Sistemas de IA aprendem com conteúdos humanos, textos, códigos, imagens, vídeos e artigos científicos. Mas não geramos dados humanos de alta qualidade tão rápido quanto os modelos de IA crescem. Assim, eventualmente falta material bom para treinar. O artigo não afirma que isso vai impedir o progresso.
Existem alternativas como dados sintéticos, simulações, autojogo, aprendizado por reforço e fazer com que sistemas de IA melhorem seus próprios resultados por meio de busca e depois treinem nesses resultados aprimorados. A dúvida é se esses dados são realmente bons, pois treinar apenas com conteúdo de IA pode levar a uma rápida degradação. O segundo caminho envolve mudanças de paradigma algorítmico, tornando a IA não só maior, mas fundamentalmente diferente. Hoje, somos dominados por modelos baseados em transformers, treinados em grandes conjuntos de dados e refinados com instruction tuning e aprendizado por reforço. Isso nos levou longe, mas muitos pesquisadores acreditam que ainda faltam elementos essenciais para uma AGI real. Coisas como planejamento robusto de longo prazo, aprendizado contínuo, memória persistente, melhores modelos de mundo e a capacidade de operar de forma confiável em ambientes totalmente abertos. Uma mudança de paradigma pode envolver novas arquiteturas, métodos de treinamento, sistemas de memória, formas de raciocínio e até novos hardwares, como chips neuromórficos ou computação analógica. O problema é que mudanças de paradigmas são basicamente impossíveis de prever antes de acontecerem. Se soubéssemos exatamente qual seria o próximo avanço, não seria mais uma surpresa. Se isso ocorrer, previsões baseadas só na ampliação dos sistemas atuais estariam erradas quase de repente. Em seguida, há o terceiro caminho, mais próximo da ideia clássica de explosão de inteligência, a melhoria recursiva de si mesmo. O ciclo é simples. A IA aprimora a pesquisa na área, gerando modelos melhores que aceleram ainda mais o avanço, sem exigir um momento dramático de autoprogramação. Pode ser mais gradual e distribuído. Sistemas de IA podem ajudar a criar algoritmos melhores, encontrar arquiteturas superiores, projetar chips mais eficientes, aprimorar processos de fabricação e escolher conjuntos de dados superiores, gerar melhores exemplos sintéticos, criar simulações superiores e aprimorar toda a infraestrutura do desenvolvimento de IA. O artigo faz uma comparação interessante com a evolução humana. A melhora não acontece só pela inteligência individual. Nós construímos a linguagem, a escrita, instituições, ciência, mercados, sistemas educacionais, civilizações inteiras. Um único ser humano não é tão impressionante, mas uma civilização é. A questão é se os sistemas de IA podem construir sua própria versão disso, mas muito mais rápido. O código pode ser editado mais rápido do que o DNA muda, e os dados podem ser copiados mais rápido do que livros podem ser impressos. Especialistas podem ser criados e treinados mais rápido do que seres humanos podem ser educados. Porém, a automelhoria recursiva é pouco compreendida. Pode crescer exponencialmente ou desaparecer. A IA pode ajudar pesquisadores, mas o progresso pode desacelerar devido ao alto custo de experimentos, demora na fabricação de hardware, limitações de energia ou dificuldade em encontrar novas ideias revolucionárias. Mesmo pesquisadores digitais enfrentam gargalos. Se for preciso criar um novo chip de IA, isso ocorre no mundo físico. Se for preciso fazer um experimento de biologia, isso ainda leva tempo de verdade. O quarto caminho talvez seja o mais subestimado de todo o artigo, a ASI por meio de coletivos multiagentes. Em vez de perguntar se um modelo de IA se torna superinteligente, pergunte se um grupo massivo de agentes de IA pode se tornar superinteligente juntos. Os humanos já fazem isso. Uma corporação resolve problemas que um funcionário sozinho não conseguiria. Um campo científico gera conhecimento além do alcance individual, mas a inteligência coletiva humana é lenta e desorganizada. A comunicação é limitada, a coordenação é difícil, as organizações se tornam burocráticas, o conhecimento fica compartimentalizado. Coletivos de IA podem ser totalmente distintos, compartilhando informações em velocidades inimagináveis, duplicando especialistas e se coordenando via software. Eles poderiam conduzir milhares de experimentos paralelos, formando equipes temporárias para problemas específicos e depois se dissolver e se reconfigurar. Eles poderiam usar mercados ou planejamento centralizado de formas impossíveis para humanos devido à nossa baixa capacidade de comunicação. Então, a ASI pode não parecer uma mente gigante, afinal. Pode parecer uma vasta organização digital, um enxame, um ecossistema de pesquisa auto-organizado ou uma superempresa formada por agentes. Agora,
Depois de apresentar esses 4 caminhos, o artigo entra no que eles chamam de atritos, basicamente as coisas que podem desacelerar tudo ou parar completamente. Existem 6 principais. A primeira é a barreira de dados já citada. Faltam dados de treinamento de alta qualidade para escalar indefinidamente. A segunda são as restrições de recursos. As coisas físicas como energia, chips, materiais raros, data centers, sistemas de refrigeração, capacidade de fabricação. Se as capacidades exigirem infraestrutura exponencialmente maior, o mundo pode não conseguir construí-la a tempo. Terceiro, existe a chance de que o paradigma atual de redes neurais não seja suficiente para a AGI ou a ASI, independentemente do quanto seja escalado. A quarta é que a pesquisa fica mais difícil conforme os campos amadurecem. Os frutos mais fáceis desaparecem. O progresso exige mais esforço e ideias mais complexas. Quinto, eles chamam isso de barreira de abstração. Os sistemas de IA atuais aprendem principalmente a partir das abstrações humanas, os conceitos, categorias, linguagem e estrutura que já usamos. Mas grandes avanços científicos muitas vezes exigem a invenção de abstrações completamente novas, novas formas de pensar sobre a realidade. A preocupação de que uma IA treinada com representações humanas seja ótima em manipular conceitos existentes, mas tenha dificuldade em criar conceitos totalmente novos. E o sexto é a desaceleração deliberada, fatores políticos e sociais. Se a IA causar acidentes, usos indevidos, desestabilizar os mercados de trabalho ou gerar reação negativa, governos podem frear o desenvolvimento com regulamentação, exigências de licenciamento, limites de capacidade ou outras restrições. O artigo não afirma que algo impede a ASI, mas destaca nossa incerteza. Cada obstáculo pode ser só um contratempo ou uma barreira intransponível. Se vai se tornar uma coisa ou outra depende de quão rápido as forças contrárias evoluem. Há ainda uma constatação importante meio oculta no artigo. A ASI não é onipotente. Mesmo uma superinteligência ainda enfrentaria limites fundamentais. A física continua valendo. A informação não viaja mais rápido que a luz. Computação consome energia. Sistemas físicos levam tempo para serem manipulados. Certos problemas são caóticos, imprevisíveis ou intrinsecamente difíceis, independentemente da sua inteligência. A teoria da complexidade ainda importa. A lógica ainda tem limites. As pessoas precisam parar de ir da ASI direto para o pensamento mágico, como curas instantâneas para tudo ou controle perfeito da realidade. A ASI pode estar muito além da inteligência humana e ainda assim ser limitada por computação, energia, incerteza, tempo e pelo mundo físico. A mensagem mais profunda aqui é a incerteza. Não ignorância, mas incerteza genuína sobre qual caminho vai dominar e onde o progresso vai estagnar. Talvez o aumento de escala nos leve até lá. O aumento de escala pode encontrar limites, mas mudanças de paradigma podem destravar o próximo salto. Ou talvez a melhoria recursiva se torne o principal motor. Talvez coletivos multiagentes transformem sistemas de nível humano em organizações super-humanas. Ou talvez os 4 ocorram juntos, potencializando-se mutuamente. Ou talvez vários grandes gargalos ocorram juntos, tornando o progresso mais lento e irregular do que sugerem as tendências atuais. O que torna este artigo significativo é que ele está provocando uma mudança no debate. Devemos deixar de ver a AGI como um único ponto de chegada. Se a AGI chegar, a próxima pergunta não será: terminamos? O que esse sistema possibilita a seguir? Pois uma IA em nível humano não é só mais um humano. É uma inteligência digital que pode ser copiada, acelerada, coordenada, especializada, conectada a ferramentas, colocada dentro de organizações e potencialmente usada para construir versões melhores de si mesma. Podemos estar iniciando uma fase em que a inteligência vira um processo industrial, e quando isso ocorrer, o ritmo da mudança talvez deixe de ser limitado pela velocidade com que os humanos conseguem aprender, se organizar ou inventar. A IAG pode ser o momento em que a corrida realmente começa. Então, o que você acha que é a verdadeira barreira entre IAG e ASI? Capacidade computacional, energia, dados ou algo mais profundo? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se para mais. Obrigado por assistir e até a próxima.